viagem, cera e muitos outros temas foram passados em revista em 2012. Na edição de hoje, vamos relembrar matérias que marcaram nosso programa, com depoimentos de quem colocou a mão na massa, os nossos repórteres. O Em Revista começa agora. Esse ano, vimos quanto assunto a palavra cera rende. E a repórter Rafaela Moreira foi visitar a cidade imperial e descobriu um museu de cera com muita coisa legal. Eu tive que fazer o museu de cera e lá era muito legal. Foi uma experiência nova, além de ter que sair do Rio e ir até Petrópolis. Foi diferente porque a gente teve que ir num lugar onde não é muito conhecido, nem lá e nem os museus de cera. Localizado bem ao lado da Praça do Relógio, o Museu de Cera de Petrópolis teve seu projeto iniciado em 2008. A ideia foi do Renato Bom Tempo e Bruno Vilas Boas, né? Eles optaram pela cidade aqui porque ela já tem uma carga histórica muito grande e eles resolveram trazer esse museu para tornar essa cidade um pouco mais divertida. E lá é incrível, porque você fica apaixonada pelos bonecos e a qualquer momento você acha que ele vai estar atrás de você e você não sabe para que lado você olha e qual personagem você gosta mais. História na sala de aula pode até não ser tão empolgante, mas o Museu de Cera propõe uma forma diferente de aprender. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Governou o país por 58 anos. Porém, seu reinado teve um final incomum. Ele foi deposto. Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, tornou-se herdeira do imperador após a morte do seu irmão, Dom Afonso. Quando regente do Brasil, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão do país. Melhor é quando a gente aprende tudo isso e ainda pode tirar uma foto ao lado dos dois personagens, que ganharam uma homenagem no Museu de Cera. O museu foi inaugurado em 2011. E não traz personagens somente da história, mas também do cinema. Olha quem está aqui do meu lado, Capitão Jack Sparrow. Batman, Hitchcock e Superman dividem o mesmo espaço no Museu de Cera. Não foi só no cinema que Bruce Wayne, mais conhecido como Batman, teve que dividir seu espaço com o inimigo Pinguim. E amigavelmente. Superman fica nos observando do ar e seu cenário teve direito a uma música tema do filme Tudo Mais. E o diretor Alfred Hitchcock, mestre do suspense, também ganhou uma homenagem com a montagem do cenário de Psicose, um de seus filmes mais famosos. Tá. Presidente, é o ministro. As esculturas são feitas em ceras e todos os rostos são esculpidos inteiros. As imagens são montadas, todas elas, uma a uma. E são feitos estudos para tirar tamanho do rosto, medidas, peso, tamanho do corpo. E aí são fabricadas por uma equipe. Os cabelos são implantados fio a fio, o bigode e os olhos são prótese humana. Imagine estar na casa de um dos personagens mais famosos do mundo. E olha, até para Petrópolis, o Mr. Bean trouxe o Ted. O museu exibe figuras em seus 2 andares, e cada figura está em um cenário que conta a história do personagem. Algumas delas foram encomendadas, como as históricas e as brasileiras, como o Santos Dumont, Dom Pedro II, mas algumas eles já fabricavam, porque são artistas estrangeiros, né, norte-americanos, como o Mr. Bean, o Super-Homem e o Alfred Hitchcock. Além de observar de perto as esculturas, o visitante do museu pode tirar fotos ao lado dos personagens e até mesmo cantar com personalidades da música popular brasileira, como Gilberto Gil. A máquina do tempo pode não ter sido inventada, mas no Museu de Cera não parece difícil trazer o passado para o presente ou ir de volta para o futuro. Não saia daí, porque ainda tem muito assunto para ser passado em revista. A gente já volta.
O Em Revista está de volta e hoje estamos desdobrando o próprio programa. Os alunos estão relembrando as matérias que foram ao ar em 2012 e comentando as experiências e desafios de produzir as reportagens. Tem gente que não apareceu na frente das câmeras, mas trabalhou muito. Eu já estou no Centro de TV da Uniswan, devem fazer uns 2 anos. E eu já produzi alguns programas em revista. Entre eles está o Em Revista Educação, onde eu fiz uma matéria sobre ensino à distância. E foi legal porque a gente entrou no núcleo que desenvolvia essa parte aqui na Uniswan. Você liga o seu notebook, acessa a internet e pronto, o conteúdo está lá. Mas não é só isso. Existe muito trabalho por trás do ensino à distância. Primeira parte seria a elaboração do conteúdo didático, do material didático. A modalidade à distância é uma modalidade que vai oferecer ao aluno a possibilidade de ele estudar sem necessariamente estar dentro da instituição. Ele pode estudar em casa, pode estudar numa lan house, enfim. Então, o primeiro passo dessa elaboração é a construção desse material didático, do conteúdo pedagógico de uma disciplina. Então, nesse primeiro momento, o professor vai construir esse material, elaborar todas as aulas, quantas aulas forem necessárias, o conteúdo todo que ele teria que representar numa aula presencial. Normalmente, uma disciplina de 60 horas, de 80 horas, então esse material é todo produzido por escrito. O mais engraçado é que foi uma matéria que era para tapar buraco, porque o programa estava com pouco tempo e a gente teve que fazer a matéria em 2 dias, então foi correria total de entrar em contato com o pessoal e conseguir falar com eles no dia, para gravar no dia e a gente decupar no outro, e então conseguir entregar o programa a tempo. Foi uma experiência bacana por conta dessa correria, que a gente tinha que pensar rápido e fazer tudo muito rápido. Depois de todo esse processo, o projeto ele vem para as mãos do Flávio Anunciação, que é o responsável pela inserção dele na plataforma. Como é que funciona esse trabalho, Flávio? Depois que o pessoal da área técnica desenvolve todo o conteúdo, eu pego esse conteúdo e insiro dentro da nossa plataforma EAD. A nossa plataforma é uma plataforma open source, é de software livre, que foi que a instituição escolheu. E a gente tem 3 plataformas, uma para graduação, uma para extensão e uma para pós-graduação. A plataforma de ensino à distância nada mais é do que um website, preparado para se tornar um ambiente virtual de aprendizagem. A gente coloca o conteúdo para o aluno com as disciplinas e algumas atividades para poder verificar o aprendizado do aluno. Outra matéria bacana que a gente fez foi do Em Revista Internet. Se não me engano, acho que foi a 2ª edição da Revista Internet, que a gente visitou um curso de games para poder falar sobre o mercado de jogos. E foi super bacana, porque os alunos de lá estavam cooperando, as coisas estavam dando super certo. Jogos de aventura, ação, lutas, corrida. Na internet tem games para todos os gostos e idades, gráficos mais bem elaborados e a possibilidade de maior interação, como a conferência de voz entre jogadores, fazem o mercado aumentar cada vez mais. O mercado de games é um dos mais rentáveis do segmento de entretenimento, e desde o final dos anos 90, a internet possibilitou um crescimento ainda maior. Os jogos em rede pela internet dominaram a web. O mercado de jogos hoje em dia é a maior indústria do mundo. A gente já, mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, já vem superando a indústria de cinema. E por ser um mercado muito competitivo lá fora, principalmente a indústria de desenvolvimento de jogos, ela tem se tornado cada vez mais profissional. Os famosos consoles que antes só reuniam os amigos para jogarem os games em uma mesma casa, agora permitem uma interação diferente por conta da internet. E também é legal porque foi uma produção calma, diferente, por exemplo, do Em Revista Educação, que a gente teve que fazer a matéria de um dia para o outro. Essa a gente conseguiu planejar, a gente sentou, a gente fez tudo certinho, ligou para eles, deixou tudo acertado, então eles estavam já esperando a gente lá. Foi uma experiência calma que a gente teve aqui, uma das poucas experiências calmas que a gente tem. Eu tive que produzir um VT também sobre o que aconteceu no 11 de setembro, então foi mais pesquisa.
A gente acha que a gente sabe tudo que aconteceu nas coisas, mas quando a gente vai produzir uma matéria, a gente vê que a gente não... na verdade, a gente tem muita pesquisa para fazer, tem muita coisa para falar. O projeto ele foi concebido nos anos 50, né? E não foi uma pessoa só, tinha vários escritórios de arquitetura na época, e o projeto ele foi apreciado pelo presidente, tamanha era a importância. As torres eram formadas por estrutura metálica, basicamente. Então, havia um núcleo, ela foi projetada com um núcleo central, formado por 47 pilares, colunas. Então, essas colunas eram de dimensões variáveis, né? À medida que a altura vai aumentando, ela vai reduzindo, a seção transversal vai reduzindo, porque vai diminuindo o carregamento solicitante também. No final dos anos 60, início dos anos 70, era o prédio mais alto do mundo na época, né? Superando o Empire State. Então a gente tem, na verdade, 400 e poucos metros de altura, 110 andares, então é um empreendimento realmente muito grande. Bom, quando surgiu a pauta, na hora tinha uma pessoa para que pudesse falar sobre o 11 de setembro, que estivesse no local, né? E logo assim me lembrei de uma amiga da minha esposa que na época estava lua de mel, no 11 de setembro, né? E ela foi uma testemunha ocular. E na hora assim eu comentei sobre a pessoa em si, entrei em contato e nós fomos lá na casa dela, né? Fizemos a matéria e foi assim surpreendente ver as fotos, as imagens em si, os documentos da época. E assim, eu gosto muito de poder fazer esse tipo de material, de poder ter contato com a pessoa, escutar histórias. E assim, eu acredito que para frente eu vou ter um conhecimento muito maior, mas esse começo aí não tem preço. No dia em que o mundo via a tragédia pela TV, Maria Rita estava lá. Estava em lua de mel. Fui para Nova York e fui visitar as Torres Gêmeas nesse dia. E ia subir, ia visitar. Eu tinha ido no Empire no domingo e na terça-feira estava indo para lá, junto com meu marido. A gente pegou o metrô, né? Tinha batido somente o primeiro avião, a gente não sabia de nada. Aí ele desviou o metrô, porque ia parar embaixo do prédio, conseguiu fazer o desvio. E quando nós subimos, a gente se deparou com aquela cena lá, aquele avião naquele prédio. Ninguém imaginava nada, a situação, por mais complicada que fosse, estava sob controle. Tinha bombeiro, policiais, tudo já verificando. E a gente ficou olhando. Nós não sabíamos de nada, a gente achava que realmente tinha sido um acidente. E todos ficaram olhando para aquela situação até que se deu o segundo avião na segunda torre. E quando a gente correu, porque nós tivemos que correr, todo mundo teve que sair dali porque o prédio ia desabar. Eu e uma multidão correndo, bem, aquela fumaça vindo para cima de você. O céu escureceu, só era fumaça. A fumaça virou aquela neve, parecia que tinha coberto por neve, tudo branco, né? Mas até aquilo passar, até você ver a cor do céu novamente, demorou muito. A gente se jogou no chão, os policiais vieram distribuindo água para todo mundo que estava ali no chão, pelo menos para poder limpar o rosto, os olhos, né? Mas a hora que a gente descobriu mesmo, já tinham batido os 2 aviões e estava dando em tudo que é televisão que estava, na rua, em lojas de departamento, em bares, era tudo falando somente que a cidade tinha ataque terrorista e que tinha aqueles outros aviões em outros locais. Mas você está ali e saber que por pouco você escapou, por minutos talvez você tenha escapado, é uma sensação meio assustadora. No próximo bloco, vamos mostrar mais um pouco do que rolou em 2012. Não saia daí, porque o Em Revista já volta.
temas foram passados em revista em 2012. Então, nós aproveitamos essa edição para relembrar junto com os nossos repórteres as matérias que marcaram o programa. E teve muita coisa legal. O último em revista que a gente produziu aqui em equipe foi o em revista Viagem. De todos os em revistas de 2012 que a gente fez, foi o que a gente conseguiu trabalhar mais em grupo. O trabalho inteiro, se você reparar, eu acho que foi até mesmo o programa mais enxuto que a gente fez, ele tem o dedo de cada um dos estagiários daqui do Centro de TV. Inclusive, a gente passou por poucas e boas, que a gente foi fazer uma parte lá que era para dicas de como arrumar mala. Então, juntamos nós três, eu, Isabelle e Rafaela, com a professora que ensinou tudo, para depois, no outro dia, ir lá e fakear lá como é que a gente ia arrumar a mala. E ficou bacana, acho que elas também se divertiram. Seguindo as dicas da professora, montamos uma mala de 23 quilos e conseguimos colocar muita coisa para a nossa viagem. Quer aprender também? Vamos lá! Coloque os sapatos no fundo. Necessaire, roupas íntimas ou de banho e todas as outras coisas pequenas, como estes livros, ficam no fundo também. A dica da professora é deixar tudo o mais nivelado possível e ocupar o máximo de espaços vazios no fundo da mala. Meu Deus, o que foi fazer aquela mala? No estúdio estava todo mundo descalço, que a gente tirou todos os sapatos para poder botar dentro da mala. Foi divertido, a gente teve que trazer roupas de casa, andar com aquele peso todo e chegar aqui, montar aquela mala toda. Também encontrar a professora foi outra coisa muito complicada, porque a gente tem o pessoal de turismo aqui, a gente teve que tentar entrar em contato com a professora de turismo, ver com a professora de turismo, se tinha alguém que pudesse falar com a gente e também conciliar o horário, principalmente em períodos de prova, porque foi no começo das avaliações do final do ano. Então, todos eles estavam ocupados, não foi difícil achar só para mala, foi difícil achar para tudo. Também nesse em revista Viagem, apesar da gente ter feito toda essa produção em estúdio e tal, também teve uma matéria que a gente fez sobre a Jornada Mundial da Juventude. Aí essa sim ficou foi uma matéria que eu achei que ficou num padrãozinho telejornal. E é o tipo de coisa que a gente, como aqui é um laboratório, a gente acaba experimentando tanta coisa diferente e tenta fazer tudo tão criativo que chega na hora e existem coisas que a gente precisa fazer uma coisa mais padrãozinha. E acho que ficou um padrãozinho legal. Palco de grandes eventos no país, o Rio de Janeiro se prepara para receber um dos maiores encontros de peregrinação católica. Entre os dias 23 e 28 de julho de 2013, acontece aqui a Jornada Mundial da Juventude, um encontro que promete reunir até 2 milhões de pessoas. Na edição anterior, em 2011, o evento aconteceu em Madrid e levou jovens estrangeiros de mais de 189 países para a jornada. É uma verdadeira festa da fé, né? Onde jovens do mundo todo possam se reunir e celebrar a nossa fé, uma mesma fé de vários jovens do mundo todo, de várias partes do mundo. E o Papa João Paulo II, ele deu pra gente essa jornada como uma forma de do jovem se aproximar do Papa, se aproximar de Deus. Assim como em Madrid, a jornada que vai acontecer no Rio promete movimentar o país inteiro. Uma semana antes da jornada acontecer, acontece no país onde é escolhido, né, a jornada, a Semana Missionária, como a gente chama aqui no Brasil. É uma semana antes, né, e também dura uma semana. Aqui, se eu não me engano, é de 16 a 20 de julho de 2013. E onde o jovem que vem pode escolher uma cidade onde ele quer participar e o jovem daquele lugar, no caso os brasileiros, ficam na diocese trabalhando como voluntário para receber os jovens dos outros países. E para receber tantos fiéis estrangeiros, o trabalho voluntário é fundamental. No caso aqui no Rio, né, a gente está trabalhando para que eles possam ser acolhidos da melhor forma, através das casas de família, onde a família pode abrir as portas de sua casa e acolher o rosto de Cristo que vem num jovem peregrino, né, além das paróquias, das escolas também, para ser recebido dessa forma. E nos aeroportos também a gente está tendo um grande trabalho de voluntários, né, para poder receber, acalentar e desde o primeiro momento eles sentirem verdadeiramente o fogo que é a jornada, né, esse calor de jovens, esse calor da igreja mesmo católica.
Para Isadora, esse evento também estimula os jovens a viajar. Além da jornada, vim conhecer a cidade de uma forma bem mais simples, bem mais, talvez, alegre, né? Para poder conhecer uma outra cidade. Então isso também influencia bastante. O espanhol José Marquês trabalhou na jornada em Madrid e agora está no Rio ajudando na preparação. Eu trabalhei no departamento financeiro da jornada de Madrid. Disseram que se eu queria vir para cá também para ajudar como voluntário, fazer alguma coisa, que estava bem recebido. Então eu disse, Rio de Janeiro, sim. Há um tempo na cidade, o jovem já tem as suas impressões sobre os cariocas. É estupenda cá isto, é muito engraçada, a gente tem um coração assim de grande, muito bem, muito bem. Eu quero fazer um chamamento para todo mundo que seja voluntário, porque acá é muito legal. Outra experiência que eu tive com o programa em revista foi de gravar sonoras. E a gente não está de frente para a câmera, a gente está atrás dela, mas é bem complicado porque você tem que correr atrás das pessoas para falar com você e às vezes você só tem uma pessoa que possa falar sobre aquele assunto e essa pessoa não quer falar com você. E aí você pensa, e agora o que eu faço? Planta bananeira, meu filho, porque você vai ter que estar com o programa pronto. Na realidade, óleos são ácidos graxos. Na realidade, é um éster de triacilglicerol proveniente da esterificação de ácidos graxos e glicerol. Isso é a definição básica de óleo. Mas tem um outro tipo de óleo que é chamado óleo combustível, que na realidade é derivado de hidrocarbonetos. São estruturas químicas completamente diferentes e são empregados de forma completamente diferentes. Bom, o óleo pode ser utilizado de várias formas. O combustível proveniente do petróleo, ele quando chega, por exemplo, numa refinaria da Petrobras, ele é destilado e separado por frações. Essas frações originam a gasolina, o GLP, gás natural, asfaltenos, que são óleos mais brutos e mais pesados que são utilizados no asfalto. Em torno do universo feminino, o peito sofre uma evolução de acordo com termos religiosos e termos muito mais do jogo de sedução e poder, que ao longo dos séculos ele foi evoluindo e abrindo a questão do poder demonstrar a feminilidade através dessa região. Sempre foi um ponto muito forte de foco. Gravar para o Em Revista ao mesmo tempo que é complicado, é bem divertido e é muito diferente fazer o trabalho de apresentação para a produção, que eu já fiz os dois, já tive essas duas experiências. E apresentar talvez seja um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim eu tenho que gravar o texto, tenho que saber me portar frente à câmera, ter uma boa dicção, saber falar tudo direitinho, senão as coisas não andam. E eu tenho muita dificuldade em conseguir gravar o final do programa. Sempre saem para lá de 20 takes. O programa de hoje passou em revista a palavra internet. E se você tem alguma sugestão para as próximas edições, te dou uma dica: use a internet. Envie um e-mail para centrodetv@unisuan.edu.br e até a próxima. Tchau! Viu só quantos temas legais nós passamos em revista esse ano? Então fique ligado na nossa programação, porque em 2013 tem muito mais. E se você quiser assistir esse e outros programas produzidos pelo Centro de TV da Unisuan, acesse nosso site tv.unisuan.edu.br. A gente se vê ano que vem. Tchau!